ao nosso quarto curso da segunda maratona da Cefap-Si. Já é a segunda edição, ano passado a gente fez a primeira, agora a gente está continuando. E essa oficina de hoje a gente está repetindo, ela fez tanto sucesso no passado, né, meninas? De normas da APA, toda vez a gente precisa, sempre pedem, então a gente vai repetir esse curso agora, com algumas novidades. E a gente vai estar aqui hoje com a Simone, que vai estar dando curso para a gente. A Vivian também, nossa parceira, está sempre por aqui. Obrigada, Simone. Ok. Bom, pessoal, vou começar aqui me apresentando. A Bia vai estar fazendo o compartilhamento da tela para apoiar e para eu poder também ver um pouco mais de vocês. Pedir para vocês ficarem bem à vontade ali ao longo da apresentação, se surgiu alguma dúvida, pode perguntar também e participar no chat. Em alguns momentos a gente vai pedir a participação de vocês. A apresentação em si, né, essa ideia, como a Bia falou, ela veio já do ano passado e ela foi construída aí colaborativamente com a Vivian, com a Beatriz Vitalino, que não pode estar conosco hoje, mas também irei apresentar elas aí ao longo desse nosso bate-papo. Se quiser, já pode compartilhar, Bia. Eu compartilho, então? Vivian, eu estou compartilhando. Ah, não, Vivian, desculpa. Então, Vivian vai compartilhando. Ok. Bom, pessoal, falar de normas da APA não é o assunto mais... Não. Compartilhou? Apareceu e saiu. Opa. Pessoal, só lembrando, a gente tem a mãozinha aqui no Meet, quem quiser levantar a mão, ou pode falar no chat também, e aí eu vou puxando. Pode ser, Simone, se tiver alguma Pode sim, se você puder ir organizando. Pode deixar. E aí, lembrando, né, falar de normas da APA não é o nosso assunto mais apaixonante dessa vida, mas com certeza é necessário, né? Como a Bia falou ali, ele fez sucesso ano passado, justamente porque é uma coisa que vira e mexe, bate na nossa vida acadêmica. Então, não tenho todas as respostas, né? A ideia é mais apresentar um pouco dessas normas e um pouco do manual, mas para vocês que estão aqui terem essa ideia também de que são coisas que nós consultamos, e é importante a gente saber o que auxilia, algumas ferramentas, né, e onde estão essas informações, mais do que coisas que nós decoramos especificamente. Perfeito, se está apresentando. Está apresentando, pode passar então, Vivian. Então, aqui é a nossa apresentação, né? Eu sou Simone Cassiano, eu sou doutoranda atualmente no programa de pós-graduação de Psicologia Social do Trabalho e das Organizações. E como eu falei, essa apresentação, toda a ideia, né, a concepção dela foi feita colaborativamente com a Beatriz Vitalino, que não pode estar conosco, e com a Vivian, que pode se apresentar também aí, Vivian, está na mediação hoje. Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Essa segunda maratona que a gente está presente, agradecer a Cefap-Si pelo convite. Meu nome é Vivian Miranda, sou docente do ensino superior, também mestranda, não doutoranda ainda, né? Se daqui a pouquinho, em breve, do PSTO, sou orientanda da professora Gardênia Abad, e vou estar com vocês aqui. A gente fez a disciplina juntos de métodos educacionais e fizemos a primeira maratona ano passado, né, Si? E aí, esse ano, a gente recebeu novamente o convite, a gente ficou muito feliz, porque a gente teve uma boa avaliação ano passado, a gente fez com muito carinho e espero contribuir com vocês. Estamos aí. E saibam, né, que a gente faz essas apresentações sabendo exatamente os perrengues, né, e onde aperta o calo ali, justamente porque estamos também ainda nessa vida acadêmica. Pode passar então, Vivian? Eu vou levantando a mãozinha assim, aí você vai passando, tá? Bom, trouxe um vídeo aqui para a gente pensar inicialmente, refletir um pouco sobre esse processo de mudanças, né? Já que as normas da APA vêm também desse processo de mudança, a gente está com uma nova edição, que é a 7ª edição, desde o ano passado. O áudio, pessoal, dos vídeos não está saindo, não está muito bom, mas eles têm legenda, tá? Então, espero que vocês consigam acompanhar aí a contento.
Se seu áudio está fechado. Acho que deu para acompanhar, apesar, né, de não ter o som ali, mas conseguiram acompanhar pela legenda. E a ideia de trazer esse vídeo é realmente iniciar essa nossa reflexão sobre como nós vamos nos adaptando aos processos de mudança, né, os desafios que a gente encontra ali. Às vezes um pouquinho de resistência para quem já estava mais familiarizado com as normas antigas da APA, da sexta edição, mas nada que nós não tenhamos capacidade de dar conta e nos refamiliarizar, né, aprender de novo em relação a esses novos processos. Pode passar, Vivian. E aí, trazendo, então, um pouco desse nosso olhar que nós temos na psicologia, então, para o processo de aprendizagem, né? Entendendo como mudanças duradouras que nós vamos tendo no nosso comportamento, ou no nosso repertório de comportamentos, que decorrem da experiência, não necessariamente só da maturação biológica, e que isso pode ocorrer por meios formais ou meios informais. E, sobretudo, quando nós estamos falando do manuseio, né, da familiarização com as normas APAs, isso vem muito por conta dos nossos comportamentos de aprendizagem informal. Como estar aqui hoje, né, participando, ouvindo, podendo falar um pouco, conhecer e tirar essas dúvidas, mas muito pelos artigos e os trabalhos que nós vamos lendo e vamos nos familiarizando com aquela escrita mais científica, né, com a consulta mais recorrente ao manual para poder tirar uma dúvida, para ele se entender. Então, entendendo comportamentos de aprendizagem informal, como aqueles não curriculares e outras atividades que são desenvolvidas, né, ao serviço ou em prol da aquisição de conhecimentos e competências que ocorrem fora de contextos de aprendizagem formalmente designados. Então, é claro que a gente pode fazer um curso de normas da APA, mas nós vamos ganhando maior proficiência à medida que a gente se engaja nesses comportamentos informais de aprendizagem. Pode passar também, Vivian. Então, por que nós precisamos adotar uns sistemas de normas? Trouxe aqui uma exemplificação para tentar deixar mais claro qual é a proposta das normas da APA, né? Entre todas as propostas que nós temos, a gente pode falar de ABNT, né, de outras, mas hoje a gente vai falar especificamente da APA. Então, vejam esse relato. A pesquisa feita por Gardner Abad com seus colegas em 2003 evidenciou que a efetividade do treinamento está relacionada à promoção de um papel mais ativo do treinando. A pesquisa de Sandra Brandt, realizada em 2013, reforça essa ideia. Além disso, o trabalho de Raymond Noll e seus colegas, feito em 2014, também salienta a importância do papel ativo do treinando para que o treinamento seja efetivo. Então, veja aqui que esse trecho, né, ele traz aí informações de pesquisadores que estão falando sobre efetividade de treinamento e a importância desse papel mais ativo, que está bem alinhado com o que nós temos atualmente para falar sobre aprendizagem no trabalho. Pode passar, Bíblia. Mas, seguindo as normas da APA, nós podemos condensar e apresentar essa informação da seguinte forma. Pesquisas na área de avaliação de treinamento indicam que sua efetividade está relacionada à promoção de um papel mais ativo do treinando. E aí, entre parênteses, a gente vai indicar esses pesquisadores, né? Abad et al., Brandt e Noll et al. Então, vejam que eu consigo trazer a mesma informação, só que de uma forma muito mais objetiva, concisa e com foco na informação principal, que é ali em relação ao que se sabe, em relação ao treinamento e a sua associação com um papel mais ativo. Então, adotar um sistema de normas é uma forma de se buscar maior clareza, concisão e objetividade na redação científica, ter uma padronização de como eu posso fazer essa redação e atribuir adequadamente os créditos a quem se deve. Nós estamos fundamentalmente falando, então, do reconhecimento da contribuição, da influência das leituras que nós temos para os trabalhos que nós desenvolvemos. Nós vamos passar brevemente, então, aqui com o roteiro da apresentação do Manual da APA na sua 7ª edição, os aspectos gerais de formatação para os trabalhos nessas normas da APA e os aspectos gerais de citação e referências, que são que geralmente trazem mais dúvidas. Bom, na apresentação do Manual da APA, eu não vou me estender, essa parte um pouco diferente para quem acompanhou no ano passado, porque vocês estiveram nessa maratona
uma oficina específica sobre redação científica. Então, para quem ainda não sabe, o manual da APA não é só um conjunto de regras sobre como eu faço referência e citação, mas é uma publicação bem elaborada que traz aspectos importantes sobre redação científica, como você realmente poder elaborar com maior objetividade, com clareza, o tipo de linguagem que você utiliza, e não só esses aspectos de padronização. Então, muitos dos aspectos que vocês viram em redação científica são apresentados no manual da APA. Então, falar um pouco dessa estrutura. Ela tem, o manual atual tem 12 capítulos. Essa publicação traz, então, no capítulo 1, tipos de documentos e aspectos éticos, e aí ela é uma leitura bem interessante, falando dessa questão de aspectos éticos em pesquisa. O capítulo 2 fala sobre elementos da publicação e formatação, que nós veremos a seguir um pouquinho, né, sobre esses aspectos de formatação. O capítulo 3 e o 4 são padrões de redação, estilo de redação e gramática, que auxiliam muito na construção dessa linguagem mais concisa, objetiva, menos coloquial, que às vezes nós chegamos com esse vício coloquial, né? Então, às vezes escrever, o texto fala que, o autor fala que, em vez de falar que ele apresenta ou expõe, né? Então, o uso desse fala dentro do texto, que é um sinônimo dessa informalidade e que não é condizente com a redação científica. O 5 é um capítulo novo muito interessante. Infelizmente, acho que a gente perde um pouco, né, assim, sendo escritores da língua portuguesa, porque eles vão olhar muito para aspectos do idioma inglês, da língua inglesa, mas fala desses vieses de linguagem, como nós podemos construir linguagens mais inclusivas, né, e evitar termos pejorativos também. Mecanismos de estilo fala um pouco ali de pontuação e de como construir o seu texto adequadamente. O 7, capítulo 7, fala sobre tabelas e figuras, ele está bem mais completo do que a gente tinha no manual anterior, com muita exemplificação para diferentes tipos de figuras e tabelas que nós usamos em pesquisas. O capítulo 8 e 9, nós vamos falar um pouco mais deles, né, ou de conteúdos relacionados a eles, que são citações e referências, mas o capítulo 10 é o grande achado também do manual, porque eles se dedicam a apresentar muitos exemplos de diferentes tipos de referências e que nos ajudam quando a gente está com um caso muito específico, né, que não é tão comum ali do nosso dia a dia de usar. O capítulo 11 são referências legais mais utilizadas pelo pessoal do direito e que tem as suas especificidades também. E o capítulo 12, eles se dedicaram a falar um pouco sobre o processo de publicação. Então, para você que está investindo no seu manuscrito, que tem que publicar o seu artigo, é uma leitura essencial, já que muitas revistas adotam aí o sistema de normas da APA para as suas publicações. Então, essa é a estrutura, conheceram aí o nosso manual. Mas é bom lembrar, né? O manual ele não faz milagre, mas é uma ferramenta eficaz na organização de seus dados e na apresentação de uma redação científica de qualidade. Quanto mais familiarizado você está com o manual, mais eficaz fica a sua capacidade, suas habilidades mesmo de apresentar, então, um manuscrito, um artigo, um trabalho de qualidade. Vamos começar, então, as partes mais práticas, né? Os aspectos de formatação. Pode passar, Vivian? Então, a configuração geral. Em geral, a gente formata o nosso trabalho com espaçamento duplo, segundo as normas APA. O recuo do parágrafo, né? Então, onde marca ali o parágrafo, ele é de 1,27 e é a marcação do seu tab. Então, se você dá um tab, ele já cai nessa medida, mas você também pode abrir a caixinha parágrafo para formatar. Eles utilizam o alinhamento à esquerda, né? Então, nada de justificado. E a margem é de 2,54 em todas as margens. Olhando ali na imagem, vocês vão ver mais ou menos a carinha de como fica o aspecto de um documento nessa formatação. Falar um pouco dos níveis dos títulos, que foram mudanças importantes que a gente teve da 6ª para a 7ª edição. Então, para cada nível de título que você utiliza no seu trabalho, que você quer indicar, né, essa hierarquização dos tópicos, você tem uma configuração diferente e ele admite até 5
níveis de títulos. Se você precisou utilizar um sexto, está na hora de você rever a sua escrita científica, né, conseguir juntar, agrupar um pouco mais as coisas para que não fique tão coxa de retalho. Então, o primeiro nível é o título, normalmente é o título do trabalho, ou quando a gente coloca método, resultados, discussão. Ele é centralizado em negrito e a primeira letra maiúscula em cada palavra, né? O title case que a gente chama, então todas as palavras vão começar ali com uma letra maiúscula. No segundo nível, nós temos também esse alinhamento negrito e a primeira letra maiúscula em cada palavra, mas ele não vai mais ser centralizado, nós mudamos o alinhamento, então ele vai ser alinhado à esquerda. No terceiro nível, nós mantemos o alinhamento à esquerda, mas além do negrito, nós acrescentamos o itálico para fazer a diferenciação do nível e mantemos primeira letra maiúscula em cada palavra. Já no quarto e no quinto nível, nós vamos fazer um texto recuado. Então, observem aqui na tabela que quando eu falo alinhado à esquerda, ele não tem aquela marcação do tab, né, de 1,27. Ele realmente é alinhado totalmente à esquerda. No quarto e no quinto, a gente já vai dar esse tab, para que, como se fosse o início de um parágrafo. Então, é isso que nós estamos chamando de recuado. No nível 4, ele é recuado negrito, com o título em caixa alto, e ele termina com ponto, o texto segue logo na frente desse título. E no quinto nível, nós temos o recuado negrito em itálico, que faz a diferenciação do nível 4, o título em caixa alta, terminando com um ponto, também segue na mesma linha. Para ficar mais claro, nós vamos ver agora alguns exemplos desses diferentes níveis e um pouco de como eles costumam aparecer nos nossos trabalhos, mas para mais detalhes vocês podem olhar a subseção 2.27 das normas da APA. Então, nível 1, normalmente nós usamos ele no título, na página de título mesmo, né? O título do seu trabalho vem com esse tipo de formatação, então ele está centralizado, em negrito, e com title case, né, todas as palavras em maiúsculo. Nós usamos também essa formatação para a palavra, o título resumo e o abstract. Quando nós iniciamos o nosso texto, que é essa página que está na imagem, então lembrando que as normas APA, elas não começam o texto com o título introdução, o que você faz é trazer de novo o título do seu trabalho. Para métodos, considerações finais e referências também. Então, são normalmente os nossos principais tópicos, né? O nível 2 é para subdivisões que nós encontramos desses principais tópicos. Então, o nível 2, normalmente, mais frequentemente nós encontramos eles, né, em subtópicos da introdução. Às vezes nós precisamos, né, quebrar ali a introdução em alguns subtópicos, ou do método. Então, na imagem vocês conseguem ver aqui a introdução, está vindo um texto e, de repente, eu quero falar de antecedentes psicológicos especificamente. Podem ver que eu fiz o alinhamento à esquerda, sem nenhum tipo de recuo, mantenho o negrito, mantenho o title case, que são essas maiúsculas iniciais, e essa é a formatação para o segundo nível. O mesmo pode ser observado aqui na segunda imagem, quando eu abro dentro de métodos um segundo tópico chamado participantes, com essa mesma formatação. O nível 3, ele já vai ficando um pouco mais específico e incomum de se usar, por exemplo, na introdução, mas às vezes pode acontecer da gente abrir esse subtópico. Porém, ele é bem comum quando nós estamos no método. Por exemplo, quando eu abro dentro de método ali o meu quesito instrumentos, eu posso ter mais de um instrumento e querer falar especificamente de cada um deles sem ser um texto corrido. Então, observem ali, estão indicados pelas setas, né? Instrumento 1, instrumento 2. Então, método estaria aqui como se fosse o título 1 centralizado, instrumentos seria já no nível 2, e o instrumento 1 e instrumento 2 já no nível 3. Então, observem que ele já está ali à esquerda, né, alinhado à esquerda, mas para se diferenciar do nível 2 foi acrescido o itálico. E o nível 3, o nível 4 e nível 5, então, eles vão se diferenciar por já terem esse recuo, como a gente falou,
E no 5 eu tenho negrito e itálico, no 4 eu tenho só o negrito. Também a próxima imagem nos ajuda a perceber um pouco essa diferenciação dos níveis. Então, vocês podem observar aqui que, embora pareça muito sutil para a gente, né, para revisores de journals e periódicos que estão muito familiarizados, professores, isso acontece... Não sei onde fica. Tenta o quarto. O quarto. Desculpa, pessoal. Tive que prestar uma informação aqui. Então, a gente consegue ver essas diferenciações, né? O nível 2, nível 3, pode apertar, Vivian, para aparecerem todos os outros. O nível 4 e o nível 5 aqui, por exemplo, eu tinha um instrumento, quero falar dos instrumentos especificamente que eu vou usar para avaliação de saúde mental. Depois eu quis falar de um instrumento específico, que é a escala Beck, mas que se divide em subescalas, quero falar de ansiedade, da depressão. Então, fiz essa divisão. Lembrando, em ambos os casos dos níveis 4 e 5, o texto segue logo à frente desse título. E preciso do título 6, ou subdividir, comecem a repensar essa escrita, né? Não é à toa que a gente foi só até nível 5, porque vai ficando realmente muito específico. O capítulo 7, como eu falei, ele traz alguns aspectos muito interessantes sobre tabelas e figuras. Uma mudança que veio é que nós podemos utilizar isso ao longo do texto ou após as referências, quando a gente vai mandar os artigos dos manuscritos. Antes previa-se, né, que a gente só deixasse o espaço indicando onde elas deveriam entrar, mas eles fizeram essa mudança. Houve um grande acréscimo de exemplos de tabelas, então na subseção 7.21 vocês também podem ver como formatar essas ideias, e é uma leitura que ajuda, quando nós estamos organizando os nossos dados, ela ajuda até para que nós tenhamos ideias do que tipo de informação a gente pode trazer em tabela, e isso, além de você ganhar em termos do espaço, né, das limitações das palavras, ele é um ganho visual e que favorece a compreensão da leitura dos seus dados, do que você está tentando apresentar. Então, vale a pena investir um tempo ali conhecendo um pouco desses exemplos, para se ter até a ideia da sua elaboração de artigo ou de trabalho acadêmico, e exemplos de figuras também, né? E vocês conseguem ver isso na subseção 7.36 ou na 7.21. Para não ficar muito maçante aqui também, né? Só eu falando, queria uma parte mais dinâmica agora para a gente conhecer um pouco desses aspectos e eu saber a linha de base, quanto vocês já sabem ou não também. Pode passar, Vivian. Então, vamos testar um pouco o que a gente sabe. Vocês podem colocar aqui no chat, eu vou acompanhando. Entre as duas tabelas, qual das tabelas vocês acham que está no formato das normas da APA? A1 ou A2? Né? A1 é a que vem primeiro, 2 é a de baixo. Ok, já aparecendo um 2 aqui. Quem não sabe, não tem a menor ideia, chuta um 3. Ok? Tive poucos palpites, mas vamos lá. A maioria que chutou no 2, e realmente, pode clicar, Vivian. Essa é a formatação prevista pelas normas da APA, né? Então, vocês vão construir uma tabela sem linhas verticais. As linhas horizontais, elas aparecem somente no cabeçalho e no fechamento da tabela. E a indicação do valor de P com asterísticos, ou se vocês precisarem indicar alguma informação específica, também pode aparecer ali na nota, né, de rodapé da tabela especificamente, como vocês conseguem ver ali o P. Que bom que não foi chute, Antônia. Mas tudo bem, como eu falei, a gente não vai decorar todas as normas, mas o objetivo é que a gente vá se familiarizando com elas, né? Então, esse contato é que vai tornando mais fácil trabalhar com esse tipo de normatização. Vamos para o segundo teste? Notas de rodapé. Então, notas de rodapé está nessa indicaçãozinha aqui que vocês veem com o número 1 no texto. Qual das duas formas está correta? A primeira ou a segunda? De acordo com as normas da APA?
Tem 2 palpites aqui na primeira. Ninguém vai chutar na segunda? Agora foi chute, Antônia. Tudo bem. Acho que nós temos uma unanimidade na primeira aqui. Vamos ver se é isso mesmo, Vivian? Sim, é a primeira, porque... E aqui nós temos mais de um detalhe, né, para indicar. Um deles está lá naquele capítulo de mecanismos de estilo, a diferenciação entre o hífen, que seria esse mais curtinho, né, esse traço mais curtinho, e o travessão. E para esse tipo de redação, né, do estilo que foi utilizado ali, as normas da APA prevêem o uso do travessão e não do hífen. O indicador de nota de rodapé vem antes do fechamento do travessão, né, ou viria antes ali do fechamento de um parêntese, se tivesse sido o caso, e não há espaço entre a palavra e o indicador de rodapé. Então, parabéns, vocês acertaram, chutando ou não. Essa aqui está mais fácil, porque a gente acabou de passar aqui por alguns estilos de formatação de título. Para um título do nível 1, qual das 3 opções está formatada conforme as normas da APA? A Alice está ligeira. Foi mesmo, Romana. Segui meu coração. Muito bom, Antônia. Como eu falei, a gente cai nessas armadilhas, né? É difícil a gente ver as diferenciações, mas os revisores, eles batem o olho e já rejeitam a gente, é no ato, assim. Ok, pode clicar então, Vivian. A opção correta é a 2, porque está em negrito, o título está centralizado e as letras, né, iniciais das palavras estão capitalizadas, aquele title case, né, que eles tanto pedem. A diferença, então, Antônia, para você que não viu tanto, você pode ver que no primeiro eu não tenho essa capitalização de todas as palavras, realmente só ali no início, né, competência e locus, e na terceira nós não temos o negrito. As palavras estão capitalizadas, mas nós não temos os negritos. São pequenos detalhes, mas a gente vive escorregando nessas casquinhas de banana. Então, por isso, se você vai realmente apresentar ali, né, submeter um artigo, vale a pena abrir a tabela dos títulos mesmo, né, que a gente tem no manual da APA e olhar quais são meus títulos 1. Deixa eu ver se está formatado tudo direitinho, segundo, terceiro. Então, fazer esse review, porque normalmente é algo que a revista vai te pedir também depois para revisar. E aqui eu deixo o nosso primeiro easter egg da apresentação, que nós temos esse canal, eu vou copiar aqui e deixar no chat para vocês também. Um canal do Marcos Lima, ele também é doutorando, só que não no programa do PSTO, ele acho que é no programa de processos básicos que ele está. Agora eu conheci ele quando ele era do PSTO, meu grupo de pesquisa, e ele tem um material muito interessante e que nos ajuda muito, que inclusive você consegue baixar, né? Ele deixa disponível para você baixar um modelo de manuscrito já com as principais formatações da APA. Então, espaçamento duplo, o modelo da titulação, inclusive as imagens que nós estamos utilizando foram gentilmente cedidas ali pelo Marcos, eu acho que só naquele das escala Beck, do instrumento que era de outro trabalho realmente, mas que ele vai explicando, vai deixando dicas e já aspectos de formatação do Word. Então, sugiro vocês aí conhecerem essa lista, os vídeos, ele explica, fala das normas APA, mas também ali na descrição do vídeo fica um acesso para uma pasta Google Drive que vocês conseguem acessar esses arquivos.
Bom, fechamos aqui esses aspectos gerais de formatação. Claro que não passamos por tudo, mas os principais aspectos que nós vamos encontrando ali no dia a dia. E vocês também têm aqui as indicações de onde pode achar ferramentas, né, ou materiais de apoio para ir se familiarizando mais facilmente com isso. Vamos falar, então, das regras de citação, né, focando aqui nos dois tipos de citação que nós podemos fazer em trabalho, citação direta e indireta. Temos um videozinho aqui também para a gente pensar um pouco da citação. De novo, estamos sem o áudio. Ok, a gente só perde realmente a graça dessa parte final da música editada, mas eu trouxe esse vídeo porque, além de ser divertido, ele ilustra muito bem o que é uma citação direta. Né? Então, quando eu falo assim, olha, quando eu perguntar, você responde ok? A pessoa pergunta e a música que vai bombar é Isso é uma citação literal, ou seja, uma citação direta. Porque nós temos que dominar, né, conhecer mais sobre as formas de citação. Quando nós estamos falando de trabalhos acadêmicos, dessa linguagem científica, e das nossas tentativas de apresentar de forma articulada o que nós sabemos, o que nós estamos produzindo ou conhecendo em determinada área, e o que já se tem conhecido e produzido, nós precisamos saber trabalhar com citação. Então, citação é dar a César o que é de César, né? Atribuir realmente o que é esperado em relação àquilo que você leu, aquilo que foi uma influência, que foi uma contribuição, ou que foi, de fato, mais literal, que seria essa citação direta. Então, quando nós não sabemos fazer adequadamente essa citação, nós temos problemas associados ao plágio ou ao autoplágio, que seria o autoplágio. Sabe aquele momento que você acha que seu trabalho ficou muito bom, e aí você quer usar toda hora aquilo, né? Aquela mesma passagem, aquilo que foi elogiado, aquela citação, mas você esquece de falar que aquilo já foi apresentado anteriormente, que aquilo já foi publicado, só sai replicando? Então, você está se autoplagiando. Isso é contemplado também pelas normas da APA. A falta de fundamentação, então, quando nós não fazemos as adequadas citações, nós incorremos no risco de não ter o embasamento necessário para as ideias que nós estamos discutindo, e quando nós falamos disso na psicologia, nós sabemos que temos sempre diferentes perspectivas, pontos de vista, então saber indicar o que sustenta a sua argumentação é muito relevante. E também nós perdemos consistência, né? As coisas vão ficando muito soltas, emaranhadas, e nós conseguimos apresentar como aquela sua ideia se encaixa ao longo ali desse corpus de conhecimento que é a psicologia. Entre outros problemas, né? São normalmente os principais problemas indicados quando nós estamos falando de falta de citação. Pode vir. Então, as normas APA adotam o sistema autor-data para se fazer a citação. É o mesmo sistema utilizado pelas normas ABNT, mas nós temos diferenças de formatação em relação a eles. Então, o sistema autor-data significa que eu vou apresentar sempre o nome do autor, no caso nós utilizamos o sobrenome, o último sobrenome, e a data de publicação. Nós podemos fazer isso de duas formas, entre parênteses, né, que isola a apresentação dessa informação ao longo do texto, ou de forma narrativa, que inclui a apresentação dessa informação ao longo do texto. Então, aqui vocês têm dois exemplos, né, entre parênteses. Se eu tenho só um autor, eu vou usar Silva, 2014. Se eu tenho dois autores, é Silva e Santos, com esse E comercial, quando está entre parênteses. E para 3 ou mais autores, também uma novidade da 7ª edição, nós utilizamos já o et al. Né? Se eu tenho 3 autores, eu já uso o et al, não cito mais o terceiro autor, o que acontecia anteriormente. E de forma narrativa, nós temos a mudança
de que para dois autores, esse E é o E normal mesmo, né? Nós não utilizamos o E comercial fora dos parênteses. Nós vamos ver agora alguns exemplos para facilitar esse entendimento. Nós vamos, né, Vivian? Ok. Bom, vocês vão ver aqui, o primeiro exemplo, ele traz a citação narrativa. Então, vejam, o estudo realizado por Campos et al. Eu incluo a citação, a referência a esse estudo já no meu texto, indicou efeitos moderadores e tal. E no segundo exemplo, eu trago primeiro a informação, né, a conscienciosidade do liderado, apresento a ideia que eu preciso apresentar, e ao final, com os parênteses, eu faço a referência ao trabalho que me deu base para fazer essa afirmação. Minha pergunta, qual a melhor alternativa? A primeira ou a segunda? Compartilhem a opinião de vocês no chat. As duas formas são corretas. Que é realmente a sua preferência, a sua opinião de leitura, né? Para quem respondeu aqui que tanto faz da Cevapsi. A Alice foi na segunda. Juan vai falar que depende. Alguns usariam a primeira. E aqui, pessoal, realmente não é o caso da gente ter, né, uma certa ou errada. As duas formas estão corretas e elas são admitidas. Porém, para estilo de redação e para as melhores práticas em redação científica, são recomendadas, né, por diferentes literaturas, inclusive pelas normas da APA, que tem que se utilizar mais a segunda opção. Pode clicar, Vivian. Tem uma animação, acho que nesse slide. Porque acho que alguém colocou aqui também, né? Ela traz maior destaque para a ideia e não para o autor. Então, se naquele momento você está trabalhando com um projeto, né, uma literatura, uma referência muito específica que você quer trazer mais sobre ela e dar mais visibilidade para o trabalho que foi feito, você vai utilizar a primeira opção. Mas se você está só construindo a sua narrativa para apresentar informações sobre um determinado tema, e aí é recomendado que você utilize, então, a segunda opção. Pode usar as duas no mesmo texto? Pode. Normalmente a gente vai articulando, mas a ideia é que você não construa texto somente com a primeira opção, né? Porque você vai falar o estudo de Campos, daqui a pouco você fala do estudo de Souza, daqui a pouco o estudo de Santos. E aí vai ficando o quê? Aquela colcha de retalho com maior dificuldade de articular as ideias. Quando você utiliza a segunda opção, você pode, inclusive, fazer referências encadeadas de mais de um trabalho que sustentem aquela mesma ideia. Mas, como os colegas também colocaram, depende, avalia-se a situação. A ideia é que você consiga equilibrar o uso dessas duas ou dar maior visibilidade, fazer mais uso da segunda forma, que é entre parênteses. Ou no inglês eles falam parenthetical, né? Enfim. Pode ir, Vivian. Então, quando citar múltiplos trabalhos em um mesmo parênteses, né, que essa ideia da citação entre parênteses, dela ser mais estimulada, é justamente para que você consiga trazer uma mesma informação e mostrar como ela é sustentada, subsidiada por mais de um trabalho, né, como a gente já tem ao longo do tempo aquilo sendo investigado, indicando robustez desse resultado. Usem sempre a ordem alfabética dos autores e uma referência ou outra, citação e outra, ela é separada por ponto e vírgula. Pessoal, dúvidas em relação ao que foi apresentado aqui? Se alguém precisar, pode abrir o microfone ou mandar ali no chat. Se estiver muito acelerado, também vocês podem falar, tá? Quando realizar paráfrase narrativa longa. O que é uma paráfrase narrativa longa? Essa citação, né? As que a gente está vendo até agora são as citações indiretas, e aí vocês vão poder observar
que nós não estamos fazendo como no exemplo do vídeo, né? Tá. Nós estamos utilizando as nossas palavras para descrever aquele conteúdo. E, às vezes, essa nossa narrativa, ela vai ficando um pouco mais longa, nós vamos detalhando alguns aspectos, como nós temos nesse texto aqui ao lado. Então, as normas da APA estão trazendo como orientação, né? Acho que também uma novidade, que você não repita o ano em citação narrativa no mesmo parágrafo. Então, vejam que o parágrafo começou com um estudo realizado por Campos et al., abriu parênteses, 2021, indicou efeitos moderadores da conscienciosidade do liderado na relação estabelecida entre a percepção de raiva do líder e o desempenho do liderado. Eu vou continuar falando desse estudo, então vou abrir aqui. Campos et al. Destacaram que líderes que apresentam indicações mais elevadas da conscienciosidade podem fazer maior uso do processamento de informação emocional. E aí ele continua ainda falando disso, mas vai trazer outras informações. Além disso, a conscienciosidade se relaciona ao desempenho no trabalho. Ele volta a citar nos parênteses, então, a data, porque além de trazer Campos et al., ele traz uma segunda referência agora, que também dá substância para essa última informação. E como nós evitamos ambiguidades? Às vezes nós temos trabalhos que são do mesmo autor e publicados no mesmo ano, né? Então, se eu só colocar lá, por exemplo, tem aqui 2 referências de Foucault, Segurança, Território e População, ou O Nascimento da Biopolítica, ambos de 2004, na edição que eu estou lendo e estou utilizando. Se ao longo do meu texto eu só colocar Foucault 2004, quando eu estiver falando de um e quando eu estiver falando de outro, quem precisar consultar aquele material para ver aquela informação específica a qual você fez a referência, vai se confundir, né? E, às vezes, quando nós estamos utilizando também o et al., a partir da terceira, isso pode gerar confusão, porque eu posso ter os mesmos autores ali inicialmente, mas no global, né, o conjunto de autores foi diferente. Então, vejam, a Vivian já virou aqui a primeira opção, como eu vou lidar com os 2 trabalhos de Foucault de 2004. Quando eu fizer a referência, eu vou colocar lá 2004A, quando eu estiver falando de segurança, território e população, e Foucault 2004B, quando eu estiver falando do segundo. Então, dentro do texto vai ficar Foucault 2004A, Foucault 2004B. Na referência final, que é essa que vocês estão vendo exposta, eu tenho que colocar isso também indicado para que a pessoa consiga linkar a informação à referência correta. Pode virar também para o Abad, Vivian? Então, para evitar esse problema com o et al., se eu tenho o primeiro autor, ou mesmo se eu tivesse até o segundo ali repetindo, e depois eu tenho outros autores, eu vou fazer a abreviação do et al., somente a partir do nome que diferencia. Então, eu não vou colocar Abad et al. 2012 para os 2 casos. Para o primeiro, eu vou colocar Abad, Pilate, e depois o et al., e aí fica a vírgula, né, em destaque, porque quando eu estou usando só para um, eu não tenho essa vírgula, mas quando eu estou usando nessa forma de abreviação, eu vou ter. E Abad Zerbini para o segundo caso. E nós também temos uma diferenciação que eles colocam quando nós temos o mesmo sobrenome, mas são pessoas, autores diferentes. Pode virar também, Vivian. Você pode colocar a inicial do nome para indicar, né? Quem seria um e quem seria outro nesse caso. São alguns dos exemplos que eles trazem para a gente evitar essa ambiguidade e trazer a informação cada vez mais precisa. Lembrando que quando você faz a citação de um texto, a ideia é que você consiga articular aquela informação, né, com o seu texto, mostrando que o seu texto tem robustez, que ele dialoga com a literatura científica da área, mas também você está atribuindo créditos e está indicando para os seus leitores onde eles podem encontrar esse tipo de informação. Quando o autor é uma organização, né? Quando nós não temos, então, ali uma pessoa por trás daquela publicação. Nós temos aqui o próprio exemplo do manual da APA, pode clicar, Vivian. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa apresentação, e se fosse um texto, eu poderia escrever para vocês que citações no texto podem ser realizadas de forma narrativa ou entre parênteses, conforme apontado pela American Psychological Association.
Vejam que aqui eu fiz a citação narrativa, né? O nome do trabalho que eu estou citando, ele aparece no meu texto, então eu vou abrir entre parênteses, eu já posso utilizar a abreviação APA 2020. Alguém quer falar? Abriu? Não, desculpa, pode voltar, Vivian. Tem o segundo, e eu posso fazer ela da forma entre parênteses. Então, né, eu faria a citação. Há dois modos de se realizar a citação no texto, de forma narrativa ou entre parênteses. Nesse caso, eu vou ter que colocar inicialmente, porque a primeira vez que aparece, o nome tem que estar completo, e aí eu vou utilizar colchetes dentro dos parênteses para indicar a abreviação. E nas aparições subsequentes ao longo do texto, eu só vou usar APA, né, só o APA mesmo. Agora nós vamos falar da citação direta. Júlia, abriu a câmera, você tem alguma dúvida? Quer perguntar algo? Não? Tá bom. É só porque eu vi que primeiro alguém tentou abrir o som. Abri a câmera sem querer. Ah, então tá bom. Que bom que eu te avisei, então. Mas pode ficar aí se quiser, viu? Fica à vontade. Então, a citação direta nós utilizamos, é recomendada a utilização para definições exatas, quando eu preciso trazer uma definição exata, para passagens que são memoráveis, né? Então, que ficaria, eu perderia muito do sentido da contribuição se eu fizesse indiretamente, e para indicação de falas. E nós temos alguém com a mão levantada, Natalina? Pode falar. Boa noite, desculpa estar incomodando. Então, não está incomodando, não. Eu tenho uma dúvida, aí eu já queria aproveitar o momento que está falando, então. O que ocorre? Recentemente, estávamos fazendo um trabalho, entrega de pasta, né? E nesse tinha um referencial teórico. E aí, há uma coisa que pega muito ainda para a gente acadêmico, é referencial teórico, né? E aí, qual que foi a minha dúvida? Como você está falando de citação, eu queria aproveitar o momento para esclarecer melhor. Quando eu tenho um autor, aí você estava falando aí do Etial, não é isso? Uhum. Eu tenho um autor, um texto original. Esse texto original, desse autor original, porém, esse texto, um outro autor o cita. Aí, no caso da minha referência, que eu vou citar esse autor, que é o autor original, porém, o texto foi dito por outro autor. Aí, a minha dúvida seria, primeiro seria só um exemplo, Afonso, 2004, esse é o autor que citou o autor original. Etial, autor original, ou um exemplo, Freud, autor original, 1900, é só um exemplo, tá? 1900, Etial, Afonso, 2014 ou 2004. Porque a minha dúvida é se o autor original, ele vem primeiro, né, o autor original, ou se ele vem depois. Tá. Então, eu vou esclarecer aqui dois pontos. Primeiro, a gente usa o et al. Quando a gente está falando da citação, né? Falar o nome de todos os autores de um mesmo trabalho. Desculpa, et al. É a PUT. Isso. E eu ia falar que eu acho que você isso, eu falei et al., mas é a PUT, isso. Isso. Mas o APUD, ele é usado só pelas normas ABNT. Então, como a gente faz nas normas da APA? E aí vai ficar muito mais fácil, você não vai mais ter essa confusão. Nós utilizamos citado por. Então, nós sempre fazemos referência ao trabalho que você leu. Se você leu, eu esqueci o nome que você usou, mas eu vou colocar, por exemplo, você leu Moura 2017. Falando do trabalho de Freud, você vai falar Moura, você vai falar Freud, 1900, citado por Moura, que é o trabalho que você leu, né? Se você não leu a obra original, aquele outro trabalho, você vai falar qual é o trabalho que você leu. Então, vem primeiro o nome da obra que você quer citar. Eu quero falar do Freud, eu quero falar do Skinner, eu quero falar do Bandura, mas eu não li a obra deles. Citado por, e aí o nome da obra, né, do autor da obra que você realmente leu, o livro que você realmente leu. Esclareceu? A minha dúvida era justamente essa, porque o exemplo que a pessoa me deu foi citado por. E aí eu fiquei, mas espera aí, é o autor original que vem primeiro
ou o autor original vem em segundo? Porque eu também havia visto em uma outra citação que era o contrário. Aí eu falei assim, agora o ferrou. original vem primeiro, porque Sim, é de e aí quem você quer falar, por... mas citado por, é quem me falou dele. Não, Quem citou ele agora não primeiro vou é cometer aquele. mais esse erro. Esclareceu muito a minha mente, viu? Muito obrigada. Ah, que bom. E aí é importante você ter trazido isso, porque realmente, pessoal, às vezes, né, a gente leu a obra e viu citado ali e quer fazer aquela referência, mas o adequado é dar crédito a quem tem que se dar crédito. Gente, eu fui ver aqui de quem levantou a mão e eu fechei. Então, quem levantou a mão pode falar. Oi, Simone, fui eu. Oi, desculpa. Eu fiquei com uma dúvida agora. A gente coloca citado por fulaninho e bota a data depois? Sim, a data e a página. Algumas vezes a gente pega uma citação direta, né, que alguém fez na sua obra do texto original e aparece a página. Algumas pessoas colocam ali a página, essa informação pode ter ou pode não ter, porque às vezes a pessoa não colocou. Mas a página de onde você retirou a informação, onde foi citado exatamente na obra, por exemplo, ali a de Moura, onde ele citou Freud, essa página tem que constar. Então, o formato vai ficar Freud, 1900, citado por Moura, 2017, página 76. Obrigada, entendi. Simone, eu novamente. Você vai disponibilizar esse material? Porque eu achei riquíssimo, viu? Já quero Está ter ele disponível. para todos os trabalhos que eu vou ter, porque realmente são pequenas dúvidas que fazem a diferença e a gente faz um referencial impecável, né? Tá. Depois E você a só tem que... questão da citação, ela é muito importante, porque a base científica é essa especificação que a gente faz, né? E se a gente não sabe fazer direito, então não tem credibilidade o artigo. Então, obrigada, Exatamente. viu? Aí você vai disponibilizar, né? Então, é isso que eu ia falar. Depois vocês têm que ver só com a Cevapsi, acho que eles podem falar no final como vai ser a disponibilização, mas está tanto sendo gravada essa apresentação como o material eles podem ali salvar para vocês e deixar disponível também. Não tem problema, tá bom? Então, vamos seguir aqui para as nossas citações diretas. Pode ir, Vivian. Nós temos dois formatos de fazer citação direta, quando nós temos menos de 40 palavras ou quando nós temos 40 palavras ou mais. Pode ir passando que essa é animação, Vivian, pode ir colocando aí. Então, para menos de 40 palavras, você vai fazer a informação textual citada, inserida diretamente no texto, então você não quebra a sequência, né? Você vem com uma frase, abre aspas e continua. E ao final você vai colocar ali autor, data e página, que é uma diferença que a gente não tem na citação indireta, né? E o ponto final é após os parênteses da citação nesse tipo de formato. Gente, não pergunta porque esse ponto muda, eu só sei que ele muda, estou apresentando a vocês, tá? Quando nós temos uma citação mais longa, que é a APA considera citação longa com 40 palavras ou mais, você vai fazer a informação textual citada num bloco. Então, você não continua ao longo da sua frase, né? Você vai dar um enter, e aí você vai dar esse recuo de 1,27, que é o que a gente utiliza para o parágrafo, mas todo o bloco vai ficar alinhado em 1,27. Vocês vão ver a imagem depois. E o ponto final vem antes dos parênteses da citação, nesse caso. Não me perguntem por quê. Só sei que ele muda. Pode passar, viu? Então, a citação direta com menos de 40 palavras, vocês estão vendo, né? Vem o texto, aí vocês fazem um conectivo, né? Assim, abre aspas, coloca a citação que você quer colocar, ao final vocês vão indicar entre parênteses o autor, o ano e a página, e segue seu texto, segue a vida feliz. Ou no segundo caso, que seria a citação narrativa. Você vem com o seu texto, vai falar que de acordo com Campos et al., ou usar outro conectivo, né? Segundo, conforme apresentado, mas aí você traz primeiro o nome do autor e o ano entre parênteses, apresenta a sua citação que vai estar indicada pelas aspas e quando ela acabar, você coloca a página em qual estava. Então, para a narrativa, na citação direta, você tem essa quebra em relação à página e segue o seu texto. Alguém perguntou se a aula também vai estar disponível? Também vai. A Cevapsi está gravando e depois vocês vão descobrir onde vai ficar.
Pode passar. A citação longa, né? Então, como a gente viu, você vai dividir ela, isolar, num bloco. Então, vejam que ali, ó, você tem um parágrafo onde está texto, 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 e aí você traz a informação ali, por exemplo, do Serasoli, e aí você abre um novo bloco, como se fosse um parágrafo, mas toda a citação fica alinhada em 1,27. Depois que você conclui a sua citação, aqui você não tem as aspas, todo o destaque é dado por esse recuo, você segue o seu texto num novo parágrafo. E o ponto, como vocês podem notar, vem antes do parênteses da página. Pode seguir. Aqui a gente tem alguns detalhes que eu aproveitei essa citação para trazer, né, de modificações que a gente vai fazendo. Por exemplo, eu queria trazer a citação, mas eu vou começar em comportamentos não curriculares. Eu quero fazer a indicação de que isso são comportamentos de aprendizagem informal. Vocês vão usar o colchete para inserir uma informação explicativa sua. Nós podemos usar os 3 pontos para indicar material que foi omitido. Então, se você tirou uma parte que vinha antes desse texto, você pode indicar com as reticências. Tem mais um. Nós podemos fazer alguns destaques no texto, mas se aquilo não fazia parte do texto original, por exemplo, esse atividades em itálico, se eu tivesse colocado ele em negrito, mas a ênfase é dada em itálico pelas normas da APA, você pode fazer essa modificação, mas tem que colocar ali entre colchetes ênfase adicionada, para mostrar que é uma modificação sua e não original do texto. E apontamento de erro no original. Em tese, quando alguma coisa está escrita errada, a gente não muda, né? A gente simplesmente indica que aquela informação estava desse jeito, então vocês usam a expressão SIC também entre colchetes. E a citação de fonte secundária, a gente já teve a oportunidade de discutir aqui quando a Natalina trouxe a dúvida, nós utilizamos a expressão citado em. Então, aqui, meninas, vocês podem ver, né? Acho que foi a Natalina e a Bia que perguntaram exatamente como fica essa estrutura utilizando o citado em. O original vem antes, o ano, né, desse trabalho, o citado em, com exatamente as informações da obra, do trabalho onde eu li, né? No caso, eu coloquei Cassiano, 2021 e a página. E aí sejam específicos, uma coisa que a gente vê, erros muito comuns em artigos, né? Eu trabalho também como revisora na RPOT, isso acontece bastante. Por exemplo, a gente tem obras coletâneas que são importantes para a psicologia organizacional do trabalho, né? Nossa Bíblia Verde aqui, de Zanelli, Borges Andrade e Bastos. Só que eles são os organizadores desse trabalho, né? Então, a não ser que eu esteja fazendo referência a algo muito geral, ou nós temos publicações que buscam sintetizar o conhecimento na área de POD. Aí eu vou fazer a citação a eles, né? Porque é a obra deles, que eles são os organizadores. Agora, se eu estou falando de um conteúdo específico desse livro, eu tenho que ver quem são os autores do capítulo, e são eles que vão ser citados. Então, nesse caso, se eu estou falando de aprendizagem humana, eu vou citar aqui Gardner, né, que é Abad e Borges Andrade, porque foram eles que são os autores do capítulo que eu estou utilizando. E depois, lá na referência no final, a gente vai falar que a gente encontra o trabalho deles e a gente faz a referência ao livro. Então, sejam específicos nas citações de vocês. Pode passar. Regras de ouro, então, aqui para encerrar, né, nosso material sobre citação. Cite os trabalhos que influenciaram o seu trabalho, ideias, teorias, pesquisas anteriores, modelos de investigação, instrumentos de pesquisa que nós utilizamos, protocolos de pesquisa. Cite apenas o que você leu, então dê preferência às fontes primárias. Se você gostou muito daquele material, tente encontrar aquela fonte primária. Se você não encontrou, você vai utilizar o... Desculpa, pessoal. Utilizar o citado por. Tanto citações diretas quanto indiretas devem constar em seu trabalho. Privilegie citações indiretas para que seu trabalho não fique uma coxa de retalhos. E atente para aspectos da formatação das citações, conforme a gente viu agora. Ninguém precisa decorar, precisa só saber onde consultar.
Tem aqui também um segundo easter egg, que são as capacitações da BCE, elas são muito completas, interessantes. Então, acessando esse link, vocês conseguem ver o calendário dessas capacitações e elas valem muito a pena. Vou ver se eu acho aqui o link para colocar para vocês. Então, se vocês ainda não fizeram, vale a pena conferir. E eles também deixam disponível o PDF das apresentações deles também para vocês baixarem, mesmo que não tenha feito o treinamento. Pode passar, Viviane. E agora a gente entra no capítulo final falando de referências. Lembra aqui que o capítulo 9 traz as regras de referências e o capítulo 10 traz muitos exemplos, então vale a pena sempre dar uma consultada nesse capítulo. Vou trazer os aspectos gerais, porque não teria como eu falar de todas as referências, mas aquelas que são as principais que nós utilizamos. Então vejam ali uma referência, né, final que aparece ali na nossa lista final do trabalho. Figueira, Dutra, Pires, Damasio, 2019. Ao longo do texto, a gente escreveu só Figueira et al. 2019. Mas quando chega no final, nós colocamos todos os autores, tá? Não existe et al. Na lista completa da referência. Escala breve de autocontrole, adaptação e validação no contexto brasileiro. Aí vejam aqui que está em destaque a avaliação psicológica, que é o quê? O nome do periódico, do journal, da revista onde ele publicou. 18, que é o volume, 4, que é o número. O 18 ainda fica em destaque, o 4 entre parênteses não fica, e se não tem um número específico, você não precisa colocar. As páginas não são indicadas pelos pezinhos, né? Entra o número direto, mas sempre precisa constar quando a gente está falando de artigo. E o DOI, que tem sido bem recomendado. Então, quando nós olhamos para essa referência, nós temos condição de saber quem fez esse trabalho, Figueira, Dutra, Pires e Damasio, quando eles fizeram, que foi em 2019, o que eles fizeram, que foi essa escala que eles apresentaram, e onde eu encontro esse trabalho. E aí são os elementos básicos que eu tenho que ter uma referência: quem, quando, o que e onde. Nós temos um diferencial de formatação quando nós falamos da referência também, aqui nas normas da APA, vocês podem ver que o recuo de 1,27, ele não acontece na primeira linha, mas sim nas linhas subsequentes. Então, a primeira linha sempre vem alinhada à margem esquerda e as seguintes é que se apresentam esse recuo. Então, vocês fazem uma formatação diferenciada também em relação às referências. Principais tipos de referência que nós utilizamos, né, são livros, sejam físico ou digital, capítulo de livro e artigo, mas, eventualmente, nós consultamos outros trabalhos. Então, vejam, todas as referências, pode apertar todas, Vivian. Todas elas vão começar trazendo as informações do autor, né, o sobrenome, as iniciais dos nomes subsequentes, a gente não coloca o nome completo, e o ano de publicação. Para livros, o nosso destaque principal, eu coloquei aqui em negrito para ficar mais fácil a visualização, mas nós utilizamos só o itálico, mas o destaque vai no título ou subtítulo do livro. Nós não precisamos mais colocar, segundo as normas da APA, o local de publicação, basta colocar a editora. Para capítulos de livro, o destaque não vai no título do capítulo, mas é a primeira informação que a gente traz. O destaque vai ser para o título do livro, que é onde a gente encontra. Então, é mais ou menos aquele caso que eu apresentei em relação a Zanelli, Borges Andrade e Bastos, que somente aqueles aparecem, mas ao longo da citação a gente vai citar quem escreveu o capítulo em si de aprendizagem humana nas organizações, que seria Abad Borges Andrade. E o artigo, o destaque vai para a revista, journal ou periódico no qual está inserida aquela informação. Nós temos também a novidade agora, que como muitos volumes são somente online, às vezes nós não temos as páginas, mas eles indicam um número, né, eletrônico daquele artigo. Então, no local de página, vocês vão colocar artigo E1536, que é como ele está localizado ou referenciado para aquela publicação. Então, isso também é uma alteração permitida e indicada. Pode seguir, Vivi.
Então, como eu falei, o capítulo 10, eles têm várias referências lá, vocês vão saber como fazer referência a artigo, livro, capítulo de livro, apresentações, dissertações e teses, e o que eles chamam de literatura cinza, que são muito dos relatórios técnicos que a gente tem por aí, às vezes das instituições. E um easter egg para ajudar com essa parte das referências, como vocês viram, são muitos detalhes, né? Onde você põe ponto, onde você põe vírgula, onde você usa o itálico, o que você destaca em cada uma das informações. O Mendeley não é o único gerenciador de referências, mas esse é o que eu conheço, então posso recomendar, porque, sobretudo, com as normas da APA, ele faz as referências ainda muito bem. Eu acho que só maiúsculo depois de 2 pontos que eles não colocam, e aí isso é uma coisa que normalmente a gente corrige, mas vale a pena conhecer, né? Então, esse gerenciador, baixar, porque ele facilita muito, você vai armazenar os seus trabalhos lá, então isso também ajuda na nossa organização do dia a dia, e quando você pede para ele puxar a referência, ela já vem nos formatos da norma da APA, bastando você só inserir no seu trabalho. Então, é uma boa dica aí. Aproveitem. Agora a gente vai tentar adivinhar um pouco que referência é, olhando um pouco para ela. Como eu falei, o objetivo não é que vocês decorem, mas veja se isso ajuda, facilita, favorece aí um pouco. Então, lembrando, a referência tem que ter esses elementos, ela indica para a gente quem, quando, onde eu encontro. Olhando para essa referência, vocês imaginam que tipo de trabalho é esse? Gente, nenhum palpite no chat. Jean, um livro. Alice já estou num artigo. Antônia num capítulo. Vamos lá. Então, esse é realmente aqui a referência, pode clicar, Vivian, de um livro, mas ela traz um pouco esse confundidor, que é o que? A indicação do DOI. Isso também é uma novidade das normas da APA. Então, se esse livro está disponível eletronicamente, eles pedem que você traga o endereço eletrônico também, mas vejam que é a estrutura que a gente tem para livros, né? O sobrenome, as iniciais, o ano, o título e subtítulo destacado. Nós podemos colocar a edição entre parênteses, nesse caso não tem. E a editora, não entra mais o local de publicação, mas vocês podem acrescentar o endereço eletrônico quando tem. Isso tem sido muito cobrado, solicitado. Um segundo tipo, essa aí está mais fácil, né? Assim, ela indica meio que logo de cara na referência de onde ela é. Aqui você vai precisar numa dissertação, no caso essa é uma tese, né? Tese de doutorado, está indicado aqui na tela, mas esse é o formato de quando a gente faz, o destaque vai para o título do trabalho, mas também tem sido pedido que se coloque o endereço ali do repositório, e a gente sempre faz a indicação, se é uma tese ou uma dissertação, e a universidade a qual ela está relacionada. Pode ir, Vivian? E esse aqui, então, esse está mais fácil, gente. Esse a gente vê bastante. Mas traz a novidade ali da gente não ter o número de páginas, né? Tem o número eletrônico do artigo. Pode clicar, Vivi. Então, é um artigo de periódico online, e aí nós temos a indicação do artigo pelo número eletrônico e também a inserção do DOI. Esse é um desafio. Tese é só para doutorado aqui, Jean. Nós usamos dissertação para mestrado e tese para doutorado, mas você pode usar monografia para trabalhos de graduação ou de pós-graduação lato sensu. A ideia é que você, na referência, indique, né? Se aquilo é uma monografia, uma tese ou uma dissertação.
de um gráfico. Não, esse aqui pode clicar, Vivian, aqui o Jean chutou um relatório, e lembra que eu falei que um dos exemplos que a gente tem lá no capítulo 10, do que eles chamam de literatura cinza, seriam esse tipo de publicação aqui. Então, no caso, esse é um relatório, uma publicação técnica. E lá vocês encontram outros exemplos para saber como referenciar esse tipo de material, por exemplo, publicação do governo, que é interessante, que você quer utilizar, mas não encaixa ali como livro, como artigo. Nós temos alguns casos especiais para finalizar, essa aqui é a nossa última parte, então, que são quando os autores, né, tem mais de 20 autores, a gente vai mudar a forma de fazer essa referência. Quando nós não temos data, ou quando é um material que está sujeito a ser alterado, quando nós temos multivolumes ali, ou não temos o título necessariamente, e a recomendação para o uso de DOI e URL. Então, passar mais rapidamente, referências até 20 autores. Nós seguimos esse padrão que vocês viram, né? Então, nós vamos citar se eu tenho 1, se eu tenho 2, se eu tenho 3, até o 20º. Só que se passou de 20 autores, por exemplo, se eu tenho 22, eu vou citar os 5 primeiros, vou colocar as reticências e vou citar o último. Quem ficou nesse meio do bolo se perdeu. É um tipo de trabalho menos comum da gente ver, mas na medicina eles utilizam muito, assim, publicações com muitas pessoas, né, com grupos de pesquisa mais amplos e tal. Então, essa é a forma da gente fazer essa citação. Pode ir, Viviane? Autor institucional, nós já vimos, né, falando um pouco do material da APO, se é a Universidade de Brasília, se for a Organização Mundial de Saúde, só quis trazer aqui de novo para... Quando a gente está utilizando na referência final, a gente não utiliza a abreviação OMS, UNB, EIPE, ela vai ficar ao longo do texto, mas na referência completa é o nome completo, né? A gente não coloca OMS, por exemplo. E quando nós não temos o autor, você vai iniciar diretamente com o título precedendo a data. Nós só utilizamos a expressão anônimo quando isso já consta como informação daquele tipo de trabalho. Alice perguntou a partir de qual nome cita só as iniciais. Não, para todos os nomes nós citamos só as iniciais. Então, se eu tenho Silva, Souza e Beltrão, vai ser Silva, vírgula, A, B, que são os primeiros nomes. Aí eu vou colocar a vírgula, vou colocar o Souza, vírgula, A, B e assim por diante. Lembrando que para o último nome a gente coloca vírgula e o E comercial para fazer a ligação. Não utilizamos ponto e vírgula para separar, isso é nas normas da BNT. E data. Para data, a gente utiliza os materiais atualizados, nós fazemos... Pode clicar, Vivian, para sair as animações. Nós vamos indicar aquele recuperado em somente quando eu estou falando de algum trabalho que é sujeito à mudança, para a pessoa saber a versão que você utilizou. E quando nós não temos data, você pode usar a expressão S.D, ponto em português, né, sem data, ou N.D, que seria no date, que é a expressão em inglês, né, que na verdade é a que a APA traz, porque a gente ainda nem tem uma versão do manual em português. E se eu não tenho título, a descrição daquele material vem em colchetes, ou as primeiras 20 palavras em casos de serem comentários online, ou postagem em mídias sociais, né? Às vezes a gente tem algum tipo de trabalho que precisa citar uma notícia, uma informação que agora nós transitamos mais com esse mundo das mídias sociais, então as normas da APA também estão atualizadas para orientar em relação a isso. E se for multivolumes, a gente só cita a sequência de volumes quando essa sequência, né, esse encadeamento, ele é necessário. Se são publicações independentes, você não precisa citar. Então, ali embaixo tem um exemplo, né? Logo depois do título do livro, você abre parênteses, você pode colocar a edição e o volume dele nessa sequência de publicações. E em relação às fontes, como eu falei, cada vez sendo mais cobrado, sobretudo para quem está interessado em publicar, que as suas referências elas possam ser acessadas, recuperadas online, né? Então está muito alinhado com essa ideia
disseminação do conhecimento, do acesso. E aí, mesmo que você não tenha o DOI, é o que está sendo mais cobrado, e o DOI nesse padrão colocado aqui, você, se não tiver, pode colocar a URL, né, o link realmente que acessa aquilo, mas os DOIs cada vez sendo mais estimulados, e o padrão do DOI, então, é esse. Eles pedem para não usar nas normas AIPA aquele DOI com X, utilizar realmente esse aqui que não está vinculado a nada e é o repositório mais fiel, mais fácil da gente recuperar conteúdo. Então, chegamos ao final, pessoal. Restou alguma dúvida? Como eu falei, não tenho todos os esclarecimentos das normas da APA, trabalho bastante com isso por conta, né, da vida como professora, por conta do doutorado e como revisora de periódico também, mas estou sempre ali fazendo a consulta. A ideia é que a gente consiga conhecer um pouco mais, se familiarizar, saber onde buscar informação, saber que ferramentas a gente pode utilizar que facilitam ali também, mas se tiver alguma dúvida específica e eu puder tentar ajudar a responder. Obrigada, Antônia. É o que o Jairo sempre diz, né, Simone, que o manual ele serve como consulta, né? Não é para a gente ficar decorando, é para a gente ir lá e consultar no momento da nossa dúvida e a gente tentar internalizar assim, os conceitos mais básicos. Fora isso, não tentem decorar, consultem manual. É para isso que o manual existe, para ser consultado, gente, não para ser decorado. O Vivian trouxe muito bem isso. E, como eu falei lá no início, né, faz parte dos nossos comportamentos de aprendizagem informal. Então, ter esse momento, esse bate-papo, esclarecer dúvida, consultar o colega, consulta e material escrito, são todas estratégias de aprendizagem informal que a gente precisa lançar mão e estar sempre utilizando, ampliando ali o nosso repertório. O manual para disponibilizar, eu aqui no momento agora não tenho, mas eu sei que rola uma versão aí em PDF, eu posso tentar passar para a Cevapsi, e a Cevapsi passar para vocês. Só que ele só tem em inglês, gente. Não tem a versão em português ainda. Para estudantes de graduação, alguma possibilidade de estagiar, participar de alguma revista científica? Não sei, mas eu acho que pode consultar, né? A UNB tem várias revistas. Eu acho que a Teoria e Pesquisa, que está na UNB, Vinha, que é com a Elaine, que está agora presidindo, está no corpo editorial? Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Também não sei, mas eu, por exemplo, estou de editora júnior, praticamente estagiando na revista, então acho que vale a pena consultar sim, Jean. Tem um link para ter acesso ao manual da APA, gente, porque ele é muito pesado. Acho mais válido compartilhar o link para a galera baixar, mas só tem na versão em inglês ainda. Você tem um link? Porque eu não tenho aqui agora no computador disponível. Então a Vivi disponibiliza para vocês, pessoal. Nós estamos aguardando, Antônia, a versão em português, ansiosamente. Eu já tenho a versão em inglês, mas estamos aguardando a versão em português. Sim, tem uma previsão de 2 a 3 anos para essa versão sair. E como eu falei inicialmente, né, nós acabamos de ter a mudança das normas da APA. Então, a 7ª edição foi lançada ano passado, 2021. 2021. Exato. Exatamente. 2020 ou 21, gente? Eu não lembro direito, porque a pandemia deixou tudo assim, ó. Aquele tempo foi lançada durante a pandemia. Bom, pessoal, se não temos mais dúvidas, eu agradeço. Aqui estão os nossos contatos. Esperamos poder voltar aqui com a maratona da acadêmica da Cevapsi, que eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, não precisa ser só com esse tema, mas ficamos à disposição. E reforço sempre que eu acho que isso é muito importante para vocês que vieram, participaram, sempre poderem participar, porque esse tipo de comunidade, de socialização do conhecimento, né, de você poder compartilhar, tirar dúvidas, eu acho que é uma coisa que faz muita falta durante a graduação, a nossa vida acadêmica, e quando nós temos essas oportunidades de aproximar, de socializar, isso tem que ser aproveitado porque gera benefícios para a nossa saúde mental enquanto estudante também. Vivian quer falar alguma coisa?
Só agradecer o pessoal, a presença de todo mundo até aqui. E é isso, a gente está nos contatos e Cevapsi a gente pode estar sempre se falando, vocês pedindo para a gente está sempre colaborando com vocês. Beijo. Então é isso, pessoal. Agradeço novamente o convite e disponibilização de material e afins diretamente com a Cevapsi. Muito obrigado, gente. Simone, Vivian, foi realmente excelente. Tiveram algumas mensagens aqui no chat também do pessoal agradecendo pela oficina. Acho que tem muito documento, muita coisa importante que a gente pode mandar depois por e-mail também, né? Os links. Vocês encaminhando para a IAS ou encaminhando para o nosso e-mail da Cevapsi, a gente já amanhã de manhã encaminha para todo mundo. E lembrando vocês, gente, aqui a pergunta sobre certificação, sim, vai ter. E aí, quem ainda não se inscreveu lá no Eventry, às vezes entrou só pelo link mesmo, lembrando vocês de se inscreverem lá, eu vou reencaminhar aqui o link, porque a gente vai pegar os e-mails por lá, a gente vai mandar tanto a certificação, a partir aqui do credenciamento, quanto também os documentos, né? Então, se você não se inscreveu, se inscreve lá. E não deixa de seguir a gente no Instagram também, a gente está sempre colocando as informações lá, tanto sobre maratona acadêmica, sobre outros eventos que a gente já fez, vai estar fazendo. Então, o arroba, vou mandar aqui também no chat, mas é cevap_psi. E assim que tiver disponível, como a gente falou no início, né, a gravação vai estar no YouTube da Cevap, então a gente vai colocar lá um story, né, com o link, tudo certinho, assim que tiver disponível. E aí, caso vocês queiram rever, ver alguma outra coisa de novo, né? As outras oficinas também estão lá, as anteriores que a gente fez nas outras semanas, no mês passado. Mas agradecer muito cada um que está aqui até agora, que tirou esse tempinho para estar assistindo. E bom descanso, gente. Boa noite, viu? Tchau, tchau. Tchau, pessoal!